Agora eu tenho uma questão, Rafael, para você. A Terra seria então uma colônia dos Murios? Qual é a origem dos Murios? Porque assim, eu venho sempre conversando aqui com os alunos, etc., sobre essa questão da Terra ser uma colônia mesmo, né? E você falou, os Murios foram colocados aqui. Então, nós seríamos uma colônia dos Murios? E essa intervenção Sim, genética Anunnaki que está descrita, que criou os Lulus, será que é aí que vem a origem dos planetários? Né? sim, Vem dos Lulus, que sim, teriam até algumas pessoas, hipoteticamente, que não teriam alma, estão circulando por aí, né? Que seriam pessoas realmente fabricadas. sim. Então, gostaria que você desenrolasse sobre esse assunto. Bom, segundo o que eles nos informaram até agora, eu não posso também me basear em achismo, né? Eu tenho que me basear em informações que nós recebemos e em pesquisas que estamos realizando. Então, os Murios, segundo eles, foram os primeiros a chegar na Terra, depois da construção e criação desse mundo. Eles chegaram aqui, mapearam toda a Terra, prepararam a Terra e deixaram essas construções em pedra. E deixaram seus descendentes aqui. E os Murios originais foram embora, tá? Depois, outros grupos de outros mundos começaram a colonizar a Terra, chegarem aqui. Agora, de onde eles vieram, a gente não tem ideia se eram seres extradimensionais. A gente não tem certeza ainda de como foi essa colonização primordial da Terra. Isso a gente não tem informação ainda. Mas que a Terra foi colonizada, foi preparada para ser um ambiente, não é, que existisse a vida, isso é fato. Para que alguma coisa acontecesse aqui em termos de um projeto de criação de raças, de evolução, dentro de um plano maior que a gente desconhece ainda. Mas isso é fato. Todos os reinos da natureza, os animais, os seres humanos, tudo isso faz parte de um grande projeto divino, cósmico, que a gente está distante de entender a real causa primordial disso tudo. Mas, segundo eles disseram, os Murios foram os primeiros, e depois eles foram embora, deixaram descendentes, e muitos dimensionais também vieram para cá depois. Outros grupos aqui chegaram, inclusive eles citaram, né, que Lemúria e Atlântida são civilizações posteriores a outras civilizações remanescentes e descendentes dos Murios. E especialmente os Atlantes, eles vieram de fora para cá. Eles não são daqui. Eles vieram, construíram algumas bases, utilizaram algumas bases, e que era uma grande nave, a principal base dos Atlantes era uma grande nave, e ela foi embora, tá? Não sabemos para onde. E que ela não está mais aqui. Talvez tenha ido para outra região até outro mundo. E esses grupos, inclusive a palavra Lemúria, os Muriaus, os Tem o Murios, né? continente de Mu, de Muril, né? Isso. Mu. É, é remanescente, né? São fragmentos da antiga civilização dos Murios. Mas quem confirmou Muril para a gente foram eles, né? A gente não tem registro dos Murios. O máximo que a gente encontra de Muril, na Espanha, tem alguns nomes, né? Por exemplo, Murilo, Muro, são palavras que remetem à construção, a construtores em pedra. Murillo, né? Muro, que tem a ver na tradução literal, na etimologia da palavra, com construção em pedra, muros. Pode ter a ver com os murios, né? Não sabemos, mas com certeza não é uma coincidência. Agora, primeiro foram essas raças, esses grupos que aqui chegaram, colonizaram a Terra e prepararam a Terra. Depois vieram também, segundo eles disseram para nós, um grupo de mulheres que chamam-se Amazonas hoje na história, né? Essas mulheres também vieram de fora, tá? Não são daqui. Essas Amazonas guerreiras. Era um grupo de extraterrestres dimensionais que essas mulheres vieram, inclusive ocuparam essas bases dos Murios também, ficaram muito tempo aqui, tiveram suas descendentes aqui na Terra, depois também muitas foram embora dessas Amazonas. E sempre com a presença dos deuses, dos semideuses, dos seres extradimensionais aqui na Terra. Depois de um tempo, começaram a chegar essas raças planetárias. Eles confirmaram para nós 450 mil anos a chegada dos Anunnaki.
Já os Murius é 450 milhões de anos. Então os Anunnaki é muito recente, tá? Anunnaki, Igigis, é mais recente a coisa. Nesse momento que os Anunnaki chegaram aqui, segundo eles, né? Em algum momento eles encontraram, ou melhor, modificaram geneticamente uma dessas raças que estavam aqui, descendentes dos Murius, encontraram uma fórmula de como produzir um ser humano, como criar um ser humano geneticamente. Essa fórmula foi encontrada na Amazônia, lá em Rondônia, inclusive. Eles encontraram lá essa fórmula que foi deixada na Terra pelas 49 raças e pelos Murius para eles. E eles descobriram a técnica e o conhecimento de como produzir um ser humano e modificar geneticamente o ser humano. Então eles fizeram vários experimentos genéticos para ter essa raça de trabalhadores, os Lulus, né? Que depois vieram a se tornar, com a participação do Enki, da Ninhursag, aprimoraram essa raça, né? Fizeram vários experimentos, demorou muito tempo isso, até chegar no aperfeiçoamento adâmico, né? Que seria a Dapa. Antes veio o tal do Adamo, depois a Dapa. Isso aí eles falaram que é verdade, tá? Que houve essa... para que ocorresse a mineração, a exploração da terra, os trabalhadores, para eles. E eles ocuparam essas bases dos Murius, essas grandes construções em pedras, os zigurates, as pirâmides, os templos, os fortes, estrela, né? Eles ocuparam todas essas bases no mundo e ali fizeram seus reinados, seus impérios, né? E assim foi. Eles aproveitaram das construções antigas de Ratanabá, das grandes civilizações pré-Anunnaki na Terra, né? E ocuparam esses lugares e eles conseguiram ter uma hegemonia aqui. Eles conquistaram a Terra e fizeram a Terra uma colônia no qual os seres humanos trabalham para eles. É isso que acontece até hoje. E o que está acontecendo até hoje, na verdade? De tempos em tempos, os extradimensionais descem para interferir nesse processo, para que a humanidade receba ajuda e conhecimento e tente receber informações para se libertar dessa escravidão desses grupos que controlam a Terra e a humanidade. É isso que está acontecendo hoje, inclusive. Mais uma vez, eles estão aí para trazer essa parceria, esse trabalho conosco em prol dessa verdade. É isso. Cara, muito bem explicado. Então, nós poderíamos ser uma colônia Muriel, mas nós somos uma colônia Anunnaki atualmente, né? Eles Sim, nos modificaram geneticamente, eles sim. conquistaram a Terra, eles colonizaram e conquistaram esse mundo, né? E Só se que tem um você detalhe. olhar, se você olhar mesmo nas tábuas sumérias, na arte mesopotâmica, você vai ver que os Anunnaki, eles têm uma estatura avantajada realmente, parecem ser muito fortes, etc. Mas ao mesmo tempo, eles são seres de tanguinha, cara. Então, assim, parece uma coisa mesmo de força física. Tem até uma tecnologia mais avançada, mas não é tanto, né? Já os Murios tem alguma versão de como eles seriam, se eles eram gigantes, ou se eles eram. Sim, eram Eles bem altos, eram é, gigantes, né? gigantes. Sim. Inclusive, existem algumas tribos indígenas na Amazônia, se eu não me engano, agora eu não estou lembrado, tem os Murus, tá? Muras, na Amazônia, e tem uma outra tribo, albina, se eu não me engano, que também tem descendência direta dos Murius ainda, tá? A gente tem que pesquisar isso depois com calma. Mas eles eram gigantes, sim, eles eram diferentes um pouco, assim, de nós, né? Essa aparência que nós temos hoje também, inclusive, falando da raça adâmica em si, hoje nós temos uma estatura bem menor do que foi na época da raça adâmica original, quando o Enki produziu o ser humano, eles eram bem mais altos também, né? Então, sim, tem toda essa questão. Tem alguma remanescência genética dos Murios, então, em alguns grupos? Tem, principalmente nos povos originários, né? Nos indígenas. Tem o padrão Muril ali, ainda intacto, tá? Talvez isso tenha relação com o tipo sanguíneo, etc, né? Muito interessante. Daria para comprovar isso, né, com pesquisas genéticas, que eu acho que o Dáquila vem desenvolvendo, né? Pesquisas, né, nesse campo.
Sim, eles confirmaram para nós também que a raça oriental, né, os chineses, japoneses, os orientais de olhos puxados, também tem a ver com a interferência de uma raça extraterrestre que está relacionado à tribo de Oshin, eles falaram. Tribo de Oshin. E que era um grupo de seres que aqui chegaram, vindo de outro mundo para cá, de outro anel para cá, e houve essa miscigenação genética. Foi uma das experiências de raça adâmica, né? Com essa genética dos olhos puxados, isso tudo tem a ver com a mistura genética de uma raça extraterrestre, tá? A mesma coisa outras raças, tá, gente? Essa diferença racial que nós temos é totalmente relacionada à mistura genética com outras raças extraterrestres, tá? Tem nada de lei de Darwin, de evolução, que foi aí. Gente, isso é uma piada, né? Pelo amor de Deus. É aquilo que eu falei, é o princípio que está errado, é o princípio natural. Então eles acabam tendo esses devaneios fantasiosos de tentar explicar como que surge um ser humano naturalmente. Então eles pegam lá um ser unicelular que vira um ser humano em 1 bilhão de anos, né? Coisa ridícula, não tem o menor, né, embasamento na realidade. Isso é uma fantasia absurda. Agora, tem algo interessante que nós estamos descobrindo através desses contatos e informações, é que na Terra não existe um lugar melhor para se viver do que aqui. No sentido que aqui, No nessa Brasil, região, Brasil, primeiro anel, esse mundo aqui, essa região que nós esse estamos, mundo, tá? esse mundo, todo mundo quer vir para cá. Não existe um lugar mais rico em recursos minerais, em uma forma de vida que você consegue, inclusive, evoluir muito e prolongar a sua vida, como aqui. Então, todas as raças não querem morrer. A gente está entendendo que existe uma busca incessante pela imortalidade por todos esses grupos extraterrestres, tá? E que aqueles que não morrerem serão os mais poderosos do mundo. Parece coisa de filme isso, Highlander. Então, gente, mas para pensar um pouco. Quem consegue se manter vivo subjuga outros grupos e outras raças que morrem, elas estarão sempre no poder, no controle de tudo, de um sistema, numa colônia, enfim. E, de fato, os Anunnaki não morrem, eles encontraram a fórmula do prolongamento da vida. Essas histórias antigas da Suméria, da Mesopotâmia, gente, que fala-se muito da imortalidade, né? Tem até a história do... Como é que chama? Fugiu, deu um branco agora. Gilgamesh? Gilgamesh, é real, gente. Eles estavam buscando esse conhecimento, essa Será que fórmula da essa vida. imortalidade tem relação com o ouro? Tem a ver com ouro, tem a ver com algumas coisas que eles iam ingerir, tá? Eles tinham esse conhecimento. E, na verdade, até a alquimia, que os esotéricos falam tanto, tem a ver com isso, tá? A alquimia verdadeira, não essa alquimia mística aí que todo mundo inventou. O que acontece? Aqui na Terra, parece que o mapeamento dos murios, as pirâmides, né, as grandes construções escalonadas, principalmente, eram os vórtices, as bases, no qual haveria a possibilidade do ser humano evoluir ao ponto de transcender este mundo. Ou seja, não é uma pirâmide, um túmulo de faraó, ali construir uma base gigantesca à toa de pedra para ficar ali bonitinha, para turista visitar, não, gente. Aquilo ali tem uma função, uma tecnologia. São várias tecnologias, são máquinas quânticas que foram construídas. E muitas civilizações que estavam aqui evoluíram nesses locais e transmutaram para outras dimensões. O Idibel, ele passou por isso na pirâmide de Saqqara. Ele disse para nós que ele deixou a Terra, ele estava aqui, vivendo aqui entre nós, e em certo momento ele conseguiu passar para uma dimensão superior, transmutando na pirâmide de Saqqara. Ele não morre mais, ele está vivo em outras dimensões. Por isso que ele conseguiu transcender essa realidade.
Todos querem aqui esse mundo, porque aqui é o único local que é possível essa transmutação. Não há como evoluir e passar para outras realidades superiores, a não ser aqui. Então a Terra, na verdade, é um projeto para que aconteça essa evolução também. Nada é por acaso. Não estamos aqui apenas para ficar vivendo essa vidinha normal que a gente vive. Tem uma razão disso aqui ter sido construído, gente. Não é à toa que a gente está aqui. Não é aqui para brincar, para ficar vivendo, curtindo a vida, não. Existe um propósito. E esse conhecimento deixado pelos povos antigos, pelos murius, pelos seres extradimensionais, que foi escondido de nós por parte das lideranças mundiais, do governo oculto hoje, que servem aos Anunnaki, aos Igigis, eles não querem deixar a gente ter o conhecimento, porque se a gente tiver o conhecimento verdadeiro do propósito da vida, de quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, a gente vira as costas para esse sistema, ninguém vai ser escravo mais. Acaba esse sistema deles. Então, o propósito real da intervenção dos seres aqui é essa. Quando Jesus veio para a Terra, foi para isso também. Não é para criar religião, igreja, todo mundo ali. Não é isso, não. Ele veio trazer o conhecimento, a verdade para as pessoas. E tudo foi manipulado, gente. E agora a gente está tendo a chance, mais uma vez, de buscar esse conhecimento, de encontrar a verdade, e a Inquisição continua, a perseguição continua. Tá aí os fariseus, né, modernos aí falando um monte de bobagem na internet. Todo mundo arrotando peru, né? Como se estivesse aí com a verdade absoluta. Todo mundo na ignorância. Todo mundo na ignorância, vivendo como escravo marionete do sistema. Cheio de parasita na internet, falando um monte de asneira. Ninguém nem tem ideia do que está acontecendo. Dá até pena dessas pessoas que estão criticando o Idibel, falando mal do Urandir, mal de Dáquila. Elas não têm nem noção, vão chorar lágrimas de quase sangue um dia. Assim espero. E vão ser beneficiadas ainda, hein? Essas pessoas também vão ser ajudadas. Isso é o pior de tudo. Fantástico, fantástico. Cara, muitos insights, né, nessa live, muito interessante mesmo. E eu acho que eu vou perguntar isso para você, é claro, né? Mas eu acho que a gente pode resumir o objetivo das 49 raças e do Dáquila em uma coisa curta, que é libertar a humanidade da escravidão que foi imposta há 450 mil anos aqui pelos Anunnaki. Esse é o objetivo, não é? Isso assim, é claro, a transmutação ela seria um dos meios de se libertar dessa escravidão. Mas eu acho que o objetivo principal seria esse, né, Rafael? Libertar a humanidade dessa escravidão. E quem assumiria? A própria humanidade, orientada pelas 49 raças? Quem assumiria esse mundo no futuro? Esse mundo é nosso. É nosso. Nós nos libertaríamos dos Anunnaki. Sim. E assumiríamos o mundo, é isso? Sim, sim. Reinaríamos aqui no mundo com princípios e valores e conhecimentos verdadeiros, com propósito real, com prosperidade, abundância, saúde, Justiça, vida né? longa, tecnologias avançadas. Teria uma outra vida aqui. A gente está vivendo de forma miserável, primitiva ainda, por causa desses caras, desses controladores do mundo que deixam a humanidade nesse estado. Não era para estar assim. O problema não é a Terra. Aqui é maravilhoso. Nós temos condições de ter a melhor vida sobre a Terra. É isso que os seres querem. Sim. Dáquila, na verdade, é um projeto de mudança para isso acontecer. Não é um grupinho para ter contato. O contato, a parceria que nós temos com eles é para acontecer essa mudança. Para a gente conseguir despertar as pessoas, levar conhecimento, trazer as verdades, para mudar o sistema. Esse é o propósito de Dáquila. Entendeu? Não é só para ficar de especulaçãozinha, não. É uma coisa muito séria que nós estamos construindo. Por isso que quando as pessoas entenderem o que está acontecendo de fato, juntarem as peças, né? Porque é maravilhoso quando você começa a encaixar todos esses, né? Gente, é a coisa assim, nós estamos tendo a oportunidade única agora de mudar esse cenário. É um momento de mudanças mesmo. Por isso que eles estão aqui. É mais uma intervenção, entende? É um momento.